Amados irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Que o Senhor nosso Deus nos conduza, irmãos, para a glória do nome dEle. Louvado seja a Ele por mais um dia do Senhor, onde estamos reunidos para meditarmos a sua santa e ouvirmos o que Ele tem para nós no dia de hoje. Meus queridos, abram comigo novamente no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós continuaremos mais uma vez no versículo 12, do versículo 12 ao 14. Eu pensei que hoje nós encerraríamos esse trecho, mas não encerraremos. Com a graça do Senhor, encerraremos na semana que vem. Eu queria tratar da disciplina 3 e 4 hoje, mas não foi possível. É só a disciplina 3. Como nós nos disciplinarmos segundo aqueles pontos que eu tenho passado para os irmãos. E aqui nós lemos Filipenses 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, nós temos observado a vida de Paulo. Como que Paulo vivia o Evangelho? Como que Paulo vivia o cristianismo? E esse estilo de vida de Paulo, irmãos, tem sido um grande desafio para nós. Esse é o nosso grande desafio. O estilo de vida que Paulo vivia, que é o estilo de vida, como nós vimos na semana passada, que o Senhor Jesus vivia. Um estilo de vida com foco, com determinação, com concentração. E nós vimos, irmãos, que Paulo, ele vem desenvolvendo estratégias para ele ter essa vida santa, essa vida piedosa, essa vida, irmãos, rendida aos pés da cruz de Cristo. Paulo desenvolveu estratégias para isso. E para colocar essas estratégias em prática, nós vimos que Paulo, ele visava atingir o alvo. Mas para atingir esse alvo, ele teve que se policiar. Ele teve que se disciplinar para isso. E dentre as disciplinas que nós vimos, as disciplinas que Paulo nos ensina por meio da sua vida cristã, nós entendemos o quê? Que sem disciplina a vida cristã Então, sem disciplina, amados, a vida cristã é algo impossível. Todo homem que deseja atingir um alvo, um objetivo, ele, além das estratégias, ele tem que ter disciplina para realizar essas estratégias. Então é isso que Paulo exige dos filipenses, irmãos. Sejam disciplinados para que vocês possam o quê? Desejar mais de Cristo, ansiar mais por Cristo, obter a Cristo, viver como Cristo. Então é isso que Paulo nos chama, a isso que Paulo nos convoca. Para quê? Para que sejamos disciplinados, irmãos. Sejamos disciplinados. Até aqui nós vimos como Paulo realizava um autoexame em sua própria vida, como que ele se examinava à luz da palavra de Deus. E até aqui nós vimos como que ele se concentrava no alvo, que era Cristo, no seu objetivo, no seu propósito, ele tinha foco. No entanto, nós vemos também, amados, que Paulo nos ensina a ter disciplina em outros dois pontos. Quais? Esquecer-se e lançar-se à ação, agir. Faltam só esses dois pontos e hoje nós trataremos do ponto 3, que é o esquecer-se. Por isso que o tema da mensagem de hoje é daqui para frente. É daqui para frente. Amém, queridos? Vamos curvar nossas cabeças e pedir ao Senhor que nos guie. Pai eterno, Deus de toda glória, nós louvamos a Ti, ó Deus, pelo grande amor com que nos amaste, enviando o Teu Filho amado para morrer na cruz por nós.
E é esse amor que nos constrange hoje, ó Deus, a vivermos vidas santas, vidas piedosas, vidas devotadas a Ti, não vivendo mais para nós mesmos, mas para o nosso Senhor, Jesus, aquele que por nós morreu e ressuscitou. Guia-nos, ó Deus, nessa manhã, abra os nossos olhos, nossas mentes, nossos corações, para que sejamos transformados pela Tua palavra e regozijantes, nós possamos continuar olhando para Cristo e correndo essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não foi no caso da ignomínia, e hoje está sentado à tua destra, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, para que não façamos também caso da ignomínia, caso da vergonha, e possamos estar, ó Deus, dispostos a entregar nossas próprias vidas por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, vivifica-nos, ó Deus, fortalece-nos para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, queridos, nós já vimos que a ação de Paulo, ela é única, certo? Ele diz o quê? Uma coisa faço. É só um objetivo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava o quê? Concentrado nesse único propósito. Contudo, esse único objetivo ele tem dois aspectos distintos, que estão ligados entre si. Qual? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o que eu faço? Avanço para as que diante de mim estão. Certo? Então são dois aspectos do mesmo ato, de uma mesma ação. E é assim, irmãos, que percebemos então que para nós prosseguirmos para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos o quê? Esquecermos-nos das coisas que para trás ficam. Amém, queridos? Então nós já havíamos tratado desse ponto, do esquecer-se das coisas que para trás ficam. E eu apresentei esse ponto da perspectiva da confiança na santificação, dizendo que nós não podemos ficar olhando para trás se nós queremos amadurecer em Cristo Jesus. Não adianta nós ficarmos nos apegando às experiências positivas do passado para nos arrogarmos maduros na fé, ou seja, perfeitos, assim como muitos fazem, olhando para trás e falando assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, então eu sou melhor do que vocês. Não, Paulo fala para os filipenses, não façam isso. Não é isso. Esquecer das coisas que para trás ficam é você esquecer dessas suas experiências positivas, que podem te trazer arrogância espiritual. Mas também esquecer das coisas que para trás ficam significa o quê? Significa você esquecer-se também daquelas suas experiências negativas, que muitas vezes fazem com que você entre numa depressão, numa inutilidade, numa paralisia espiritual, e não consiga progredir na fé com maturidade. Então nós vimos já esses dois pontos, amados. Então, Paulo Oi. Quantas vezes terei que falar amados e queridos novamente? Então, pelo que Paulo está falando aqui, irmãos, ele diz o seguinte: esqueça-se do que para trás ficou. Querem experiências positivas, querem experiências negativas, deixe isso para trás. Passou. Paulo agora, ele diz o seguinte: olhe para Cristo, foque em Cristo Jesus. E é nesse sentido, irmãos, que o sermão que foi pregado no dia 26/6, esqueça-se do que para trás ficou,
tinha por objetivo o quê? Incentivar-nos a não ficarmos buscando nas experiências passadas, de modo a nos paralisarmos no crescimento na fé, quer fosse por arrogância e presunção, quer seja por morbidez e paralisação. Nós não podemos ficar nos apoiando nas experiências passadas. Contudo, hoje, irmãos, temos por objetivo o quê? Retomar esse mesmo assunto, só que apontando para um perigo agora muito maior, que é o perigo da apostasia. Uma apostasia proveniente do quê? De uma segurança salvífica, fundamentada nas suas experiências do passado. Esse é o grande risco. Esse é o grande risco que nós corremos. Sabe quando você está passando por aquele período em que você está incrédulo, confiando na sua carne e com os olhos desviados de Cristo, e ao invés de você se arrepender dessa condição e olhar para Cristo, você faz o quê? Começa a olhar para trás e falar: não, mas eu fui salvo, eu sou salvo. Um dia eu levantei a mão e criei no Senhor Jesus Cristo. Eu sou batizado, eu fui batizado numa igreja piedosa, por um pastor piedoso. Eu tive vitórias contra o pecado. Eu venci pecado tal, tal e tal. E aí você começa a olhar para as suas experiências positivas do passado e fala assim: sabe, a minha segurança está nessas experiências. Irmãos, isso é um sintoma muito perigoso de alguém que está caminhando rumo à apostasia. Alguém que não está olhando para Cristo, está olhando para quê? Para as suas experiências do passado, como se elas fossem alguma coisa, como se elas dissessem algo ou tivessem algum valor sem o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, entendamos, esquecer-se é um ato de disciplina, é um ato do qual você decide diante do Senhor não se fundamentar nas suas experiências do passado. E você fala: não, eu vou manter meus olhos em quem? Em Cristo Jesus. Eu não vou olhar para trás. A ordem aqui é: esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Esqueça-se do que para trás ficou, irmãos. Esse é um aspecto da vida cristã, um aspecto de disciplina da vida cristã. Mas Paulo não está dizendo aqui de um esquecer meramente mental, porque isso não é possível, certo? Quem aqui já passou por problemas difíceis e fala assim: ó, eu decido hoje não me lembrar mais dessa situação? Não dá. Isso não é possível, ninguém consegue ter esse controle. Aconteceu na sua vida, você vai lembrar. E se aconteceu algo ruim, algo desagradável, você vai lembrar mais ainda, devido à sua pecaminosidade. Porque quando os outros fazem o bem para nós, nós nos esquecemos. Mas o mal que é feito contra nós, esse nós guardamos. Então, esquecer-se que Paulo diz aqui, irmãos, significa o quê? Não descanse nas suas experiências espirituais do passado. É disso que Paulo está falando, não descanse nelas. Não confie nelas na sua maturidade cristã. E não descanse nelas tendo em vista o quê? A segurança da sua salvação. Então, se há praticamente um mês atrás nós falamos com respeito à maturidade cristã, o ser aperfeiçoado em Cristo, e esse aspecto você não pode olhar para trás, aqui nós estamos falando sobre o quê? Não olhe para trás, descansando nas suas experiências do passado, como se elas fossem prova de que você está em Cristo hoje. Não é prova. Não é prova. Não podemos ficar olhando, irmãos, para as nossas experiências do passado, aquelas experiências espirituais que você teve com o Senhor, com o Santo Espírito de Deus, e lá você se orgulhar delas, você se satisfazer delas e buscar se enfeitar com elas. Essa é uma grande tentação que nós corremos, irmãos. E como disciplina, Paulo fala: não faça isso. Há irmãos e irmãs que vivem como se fossem museus, vivem só do passado. Porque no passado aconteceu isso, no passado aconteceu aquilo. Esse é um grande problema, irmãos, que nós temos, inclusive do meio pentecostal.
No meu pentecostal tem aquele momento dos testemunhos, não tem? Onde as pessoas ficam o quê? Cavando as coisas que aconteceram no passado, para mostrar para os outros que ela é mais santa do que os outros. E aí eu tenho dado graças a Deus, porque tem alguns irmãos aqui que sentem dor e peso ao mostrar o quê? Ao falar um pouquinho daquilo que Deus fez na vida deles no passado, entendendo o quão pecadores eles eram. Porque a gente acaba se orgulhando dos próprios pecados nossos de outrora, para depois falar o seguinte: ó, o que Deus fez na minha vida, fez mais na minha vida do que na sua. E você começa a confiar nesses testemunhos, nesses eventos do passado, e tirar o foco de quem? De Cristo Jesus, o Senhor. Então, amados, parem para analisar. Era justamente desse modo que os fariseus viviam. Era assim que os fariseus agiam. Eles se orgulhavam dos patriarcas. Eles se gloriavam das leis e tradições mosaicas. Mas a vida desses homens era uma vida do quê? Marcada por impiedade. Abram comigo em Mateus 3, versos 8 e 9. Mateus 3, 8 e 9. Aqui é João Batista admoestando os fariseus que foram até ele para serem batizados. Ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então o João Batista aqui no caso está dizendo o seguinte: não adianta vocês falarem somos filhos de Abraão, isso não quer dizer nada, nada. Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão, isso não quer dizer nada. E o próprio Senhor Jesus testifica um pouco mais à frente, irmãos, no capítulo 23 de Mateus. Abram lá, Mateus 23, versículo 1. Jesus volta-se para as multidões e diz o seguinte: volta-se para as multidões e seus discípulos e diz o seguinte: ó, na cadeira de Moisés se assentaram quem? Os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Esse é o problema, irmãos, dos religiosos, que vivem das experiências do passado, as experiências espirituais do passado. O que eles fazem? Eles se orgulham das grandes maravilhas que Deus realizou na vida deles. Contudo, você olha para a vida deles agora, é uma vida inútil, uma vida infrutífera. Eles olham para trás e se satisfazem com o quê? Com as bênçãos que Deus deu a eles outrora. Mas isso faz o quê? Com que o foco deles do presente seja desviado de Cristo. Por isso são pessoas conhecidas pelo quê? Pela falta de frutos e pela hipocrisia. Pessoas que tiraram os olhos de Cristo e estão olhando para quê? Porque Deus fez com eles na vida deles. Eles estão se orgulhando. Por quê? Porque eu fui salvo. Eu fui tirado do engano. Eu fui tirado do erro. E eu estou aqui. Hoje eu creio na teologia reformada. Hoje eu estou numa igreja bíblica. E eu sei o que é uma igreja bíblica. O que adianta? Cadê os frutos? Cadê os frutos? É uma vida de hipocrisia. Por quê? Tirou o foco de Cristo Jesus, o Senhor. Eles procuram autenticar a sua vida cristã, e até mesmo líderes procuram autenticar seu ministério cristão a partir do quê? Das experiências pessoais, as experiências espirituais que eles tiveram com Deus no passado.
Mas e hoje? Hoje eles não frutificam. E hoje eles não podem apresentar nenhuma relação vívida com Deus. Eles podem sim testemunhar de como foram suas conversões mirabolantes, da grande fé que eles tiveram em Cristo Jesus no passado. Eles podem testificar de muitas visões e clarezas bíblicas que eles tiveram, que os deixaram maravilhados. Eles podem sim falar de grandes momentos que eles tiveram de oração, de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos. Eles podem falar sim de pecados terríveis que eles venceram, de muitas pregações do Evangelho que eles realizaram para os vizinhos, para as pessoas de fora, para as pessoas da sua própria família, pessoalmente, em público. Eles podem falar, irmãos, das muitas almas que vieram a Cristo por meio da pregação deles. Eles podem falar da sua consagração, até mesmo da sua ordenação pastoral. Podem falar do grande conhecimento teológico que eles adquiriram no passado. Eles podem falar como que eles abandonaram o erro, a seita, as doutrinas erradas do passado. Eles podem, inclusive, dizer do dia que eles creram na teologia verdadeira, dizer que a fé deles está baseada em quem? Nos apóstolos, nos reformadores, nos puritanos. Mas e hoje? E hoje? E hoje, irmãos, as nossas experiências, por mais lícitas que elas tenham sido, nada podem garantir a sua segurança. Em nada elas podem garantir a sua segurança. Elas devem ser consideradas, sabe como o quê? Diante da salvação que nós temos em Cristo Jesus, como perda. Aí você fala assim, mas calma aí, nós aprendemos aqui em Filipenses 2 que a perda da qual Paulo fala são coisas da carne. Se você olhar para as experiências espirituais, satisfazendo-se na sua carne, você está fazendo delas experiências carnais. Olha que fantástico. Se você realmente crê no Senhor Jesus Cristo, mas você olha lá atrás e fala assim, eu criei, é só obra carnal. Sabe o que significa ela? Perda. Perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Estão percebendo? Experiências muitas vezes sadias, experiências lícitas, nós as pervertemos com a nossa visão carnal. Se você tirou o foco de Cristo, se você tirou o foco da glória de Cristo, se você desviou o seu olhar com incredulidade da pessoa de Cristo, do seu alvo, da sua meta, tudo o que aconteceu com você é inútil. É inútil. Entendam, irmãos, nós devemos resistir à tentação de nos apoiarmos e descansarmos num passado de realizações espirituais. O que ficou para trás, esqueçam. Esqueçam. Olhem para Cristo. Quando você olha para Cristo, o que ficou para trás, cria vida. Que você fala, é o Senhor que está me conduzindo. É o Senhor que está me conduzindo. Glória a Deus por isso. Mas você não está olhando para trás, você está olhando para frente. Você está olhando para Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, se nós ficarmos nutrindo esperanças nessas experiências espirituais, nós vamos desenvolver em nós um coração endurecido, um coração que hoje não aceita admoestação, um coração que hoje não aceita exortação, um coração que é perverso, um coração que é incrédulo, que é desobediente e que se mantém impenitente. Por quê? Quem é você para falar para mim? Diante de todas as experiências que eu tive, quem é você? Quando nós olhamos para Cristo, nós mantemos um coração quebrantado, humilhado, rendido ao senhorio de Cristo. Estão percebendo, irmãos? Então, quando nós estamos endurecidos, com os nossos corações endurecidos,
e não dando ouvido às admoestações, é por quê? Porque você já tirou o foco de Cristo há muito tempo. Volta, olha para Ele, continua correndo em direção a Ele, porque senão sua vida será marcada por inutilidade, infrutuosidade, esterilidade. Mas e aí, pastor, mas as experiências passadas que eu tive foram de Deus ou não foram? Não importa, não importa. Se não está tendo fruto hoje, de que valeram suas experiências do passado? De que valeram? Estão percebendo, irmãos? Esse é o grande perigo que nós corremos. A tentação de nós pararmos de olhar para frente e olharmos para trás, assegurando-nos da salvação em Cristo, sem estar olhando para Cristo. Vamos abrir em Hebreus capítulo 3, versículo 12. O pastor William abriu o culto lendo o capítulo 4, mas eu queria pegar um pouquinho antes, no capítulo 3. O certo era lermos do 7 ao 11, onde o autor de Hebreus vai citar o Salmo 95. Vamos ler do 7. Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora, o que o autor de Hebreus faz? Ele pega o Salmo 95 e traz para nós e fala: cuidado. Ele está falando cuidado, sabe para quem? Para mim, para você. Ele está falando cuidado para os hebreus, que uma vez que eles creram no Evangelho de Cristo, devido às perseguições em cima deles, o que eles estavam fazendo? Apostatando da fé e voltando para o judaísmo, porque o judaísmo era aceito, não tinha perseguição, não tinha problema, não tinha dor de cabeça. A religião aceita, pelos hebreus, é da nossa terra, da nossa família. Vamos voltar lá para o passado, vamos voltar, retrocedam. E o autor de Hebreus está falando: não façam isso, não apostatem da fé, olhem para frente, é para frente. E aí olha o que ele diz no versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amados, entendamos, quando você para de olhar para frente, correr para frente, você olha para trás, você está se afastando de Deus. Quando você para de olhar para Cristo e correr, você está voltando. Você está nutrindo um perverso coração de incredulidade. Sabe, irmãos, não é uma questão opcional, do tipo assim, Paulo está falando, para nós é melhor nós esquecermos o que está para trás, olhar para o que está para frente e correr para o alvo. Se você não fizer isso, sua vida não vai ser muito legal, não. Não existe essa possibilidade. Se você parou de correr, você está morrendo. Você está apostatando. Você está desistindo. De quem? De Cristo. É essa a realidade. Às vezes a gente olha como uma opção. Sabe, tem aquele crente top e tem um crente mais ou menos, meia boca. Eu me contento em ser um crente meia boca. Não existe isso. Não existe. Ou você é o crente disposto a vender tudo o que você tem, dar aos pobres e seguir a Cristo, ou você não é crente. É isso que nós devemos entender. Quando nós falamos de concentração, de disciplina, de desenvolver estratégias, é com esse foco, com esse objetivo, de corrermos para Cristo, porque se não fizermos isso, estamos fazendo o quê? Voltando. Isso é apostasia.
Isso é apostasia. Mas pastor, a salvação não é algo garantido, seguro? É em Cristo. Se você não estiver em Cristo, não existe salvação para você, muito menos segurança de salvação para você. A gente criou uma fantasia na nossa cabeça. A pessoa acha o seguinte: o dia que eu levantei a mão, eu creio no Senhor Jesus Cristo, estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Quem disse para você que é assim? Se fosse assim, irmãos, para que Bíblia? Para que Bíblia? Era só o Senhor Jesus só Deus ter mandado uma cartinha assim com João 3,16 para nós, está resolvido. Crê no Senhor Jesus Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira, você crê nele, você vai ter a vida eterna, acabou. Para que Bíblia? Para que exortação à santidade? Para que exortação à piedade? Para quê? Se é só o quê? Levantei a mão, criei, estou salvo uma vez, salvo para sempre, acabou. Estão percebendo, irmãos, como a nossa teologia muitas vezes, na cabeça ela é sã e saudável, no coração ela é pervertida pelos nossos próprios pecados. Vocês percebem isso? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, e aí entra o quê? Essa bênção que nós temos, a igreja. Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Percebam, não é ontem, anteontem, semana passada. A exortação é para hoje, é para agora, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A semelhança de Paulo, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: hoje, olhando para frente, porque foi nos dada uma promessa de entrarmos no descanso. Só que aqueles homens no deserto, o povo de Israel no deserto, fizeram o quê? Tentaram o Senhor pondo-lhe à prova. Mas por que fizeram isso? Porque seus corações estavam endurecidos pelo quê? Pelo engano do pecado, pela incredulidade. Irmãos, a única coisa que pode nos mover rumo a Cristo, o nosso alvo, é a fé. Se você alimentar a incredulidade, você para e começa a voltar para trás. Você para e começa a retroceder. Não existe, irmãos, aquele período de stand-by no Evangelho. Vou dar um tempo até eu entender melhor o que está acontecendo. Não existe isso. Ou você está correndo, ou você está voltando. Ou você está indo para Cristo, ou você está voltando-se para você mesmo. Não existe meio termo. Não existe aquele período que você fala assim, ó, calma aí. Eu não, tá certo, você tem razão, eu não estou correndo para Cristo. Mas eu estou aqui, eu estou antenado. Eu estou antenado aqui, eu estou tentando... Não existe isso. Não existe. Olha o que é falado agora no versículo 14, irmãos. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Não é assim, ó, eu confiei no passado, tá legal? Então eu estou em Cristo. Não. Você continua confiando em Cristo, você está em Cristo. Você está olhando para Cristo e confiando em Cristo e correndo para Cristo, você está em Cristo. Não, mas eu parei, eu confiei no passado, eu fui salvo, mas agora eu estou num período assim de incredulidade, de esterilidade espiritual. O que está acontecendo com você? Nós nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos até o fim, o quê? A confiança que desde o início tivemos.
A mesma fé que tivemos no passado, temos que ter hoje. Não se fie, não se confie na fé que você teve no passado, se hoje o que você tem é incredulidade. A fé do passado, ela não pode fazer nada por você. Nós somos chamados por Deus. E nós, como reformados, cremos na perseverança dos santos. Isso não quer dizer, irmãos, que nós não vamos cair, tropeçar muitas vezes. Nós já falamos sobre isso. Na carreira cristã, caminhando, correndo em direção a Cristo, muitas vezes poderemos tropeçar, cair, mas levantamos e continuamos firmes na confiança que tivemos desde o princípio. Agora, não vá parar, viver uma vida entregue ao pecado, uma vida de incredulidade e olhar para trás e falar assim, eu confio na fé que uma vez eu tive. Essa fé que você teve uma vez, uma fé inútil, uma fé que não produz fruto, ela é inútil. E agora no versículo 15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E aí olha só o que o autor de Hebreus faz. Ele pergunta, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Ele está falando assim, quem foi que ouviu a voz de Deus no dia de hoje e se rebelou? Quem? Se não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés. Ele está falando o seguinte, olha a experiência que aquele povo teve com Deus. Olha a experiência que aquele povo teve com Deus. Deus chamou Moisés no deserto e falou assim, vai lá, você vai salvar meu povo. Moisés chegava para o povo e falou assim, Deus me mandou aqui. E ele falou que tem visto as aflições de vocês, eu vim salvar vocês. E por meio de Moisés, depois de 10 pragas, o povo sai do Egito. E o povo se depara com o Mar Vermelho. E o povo se depara com 40 anos de maravilhas. 40 anos de maravilhas. Onde a roupa deles não se estragaram. Onde as sandálias dos pés não desgastaram. Onde eles viram os egípcios dando voluntariamente todos os seus bens a eles. Onde eles viram a fome e a sede deles serem saciadas no deserto. Onde diariamente eles foram guiados por uma coluna de fogo durante a noite e nuvem durante o dia. E saciados diariamente por um maná. Quem foi que se rebelou? Esse povo. Adianta a experiência espiritual com Deus? Não. Se você der lugar à incredulidade, acabou. Acabou. Essa sua experiência foi inútil. Foi vazia. E ele continua, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? O que ele está dizendo aqui? Deus se indignou com aquele povo, por quê? Porque eles não creram. Não creram. E nós? Deus pode ter tirado você do Egito, do mundo. Deus pode ter tirado você das drogas, da prostituição, do que quer que seja. Deus pode ter feito você superar vários pecados. Você pode ter tido experiências espirituais com Deus. Se você não estiver crendo hoje, se você não ouvir a sua voz, hoje, se você não se quebrantar diante do Senhor, hoje, se não houver arrependimento. Estão percebendo por que Jesus nos orienta em Mateus 18 a nós considerarmos o irmão que não teve arrependimento e quebrantamento diante do Senhor como um gentio publicano? Por quê? Porque não creu. Porque não creu. Mas e o passado dele? Ele fez tantas bênçãos, tantas maravilhas. Não importa. Ele não creu hoje. Os santos perseveram no quê? No crer. Combati o bom combate da fé. Crer. Você creu? O que prova que você creu é que você crê hoje.
E o que prova que a sua fé de hoje é uma fé verdadeira é que você vai crer amanhã. Olha que fantástico é isso. Hoje, se você ouvir sua voz, não endureça o coração. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Irmãos, quando se fala de descanso aqui, está se falando do quê? Nós sabemos que a terra prometida para o povo que estava na peregrinação no deserto, é para nós símbolo do quê? Da glória eterna com Cristo, com Deus. A terra prometida é o que nós aguardamos, o bendito descanso. Amém? Nós estamos onde hoje, como cristãos? Caminhando no deserto, peregrinando com Deus no deserto. E aqui de nós é esperado o quê? E aqui de nós é esperado o quê? Creia. Creia. Confie. Creia, confie, não se exaspere. Está nos prometido o quê? Um descanso. Só que se você, irmão e irmã, deixar de crer hoje, não haverá descanso para você. Não haverá descanso para você. Vemos que não puderam entrar por causa da sua o quê? Incredulidade. Irmãos, entenda uma coisa, a desobediência, ela é filha da incredulidade. Não existe um crente desobediente que diz o seguinte: eu creio. A desobediência é a prova de que ele não crê. Repito, podemos cair em desobediência muitas vezes? Sim. Cair em incredulidade? Sim. Mas reconhecemos nossos pecados, nos levantamos e falamos: Senhor, ajuda-me a olhar para Ti. Agora, alguém que vive na desobediência, alguém que vive na prática do pecado, e olha para trás e fala assim: mas eu criei, lá atrás eu criei, aconteceu tantas bênçãos na minha vida. É inútil. É inútil. Irmãos, quem se rebelou? Quem? Foi o povo que Deus tirou do Egito, com o braço estendido, com mão forte, poderosa. Esse povo se rebelou. Aquelas pessoas repletas de experiências espirituais com Deus, o que elas fizeram? Ficaram prostradas no deserto. Por quê? Porque não creram. Agora abram comigo 1 Coríntios, capítulo 10, que é um trecho que nós conhecemos bastante. Eu quero lê-lo rapidamente, só para não perder a oportunidade de nós percebermos que todas essas experiências espirituais nada querem dizer se você não crer hoje. Primeira Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Paulo está falando: Coríntios, meus irmãos de Corinto, não ignorem, por favor. Estejam atentos, não ignorem que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha só que fantástico, esse povo estava sendo alimentado no deserto por quem? Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Agora, por que aconteceu isso com eles? Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, para mim, para vocês, irmãos, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Percebam, a cobiça, a concupiscência, ela compete diretamente
com o nosso desejo ardente, é a nossa ambição por Cristo. Estão percebendo? É nos ordenado, Cristo, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso tudo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, buscando quem? Ele, olhando fixamente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Só que a cobiçar as coisas más, como eles cobiçaram, tira o seu foco de Cristo. E você começa a olhar para quem? Para você mesmo. Começa a buscar o quê? Satisfazer as suas próprias vontades. E o que acontece com isso? Não vos façais, pois, idólatras, como muitos deles. Aí está a cobiça deles. Idolatria. Tiraram o foco de Cristo e começaram o quê? Correr atrás dos seus próprios ídolos. Como está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. 2, e não pratiquemos imoralidade. Está aí o segundo ponto. Do que? Da cobiça deles. Eles tiraram o olhar de Cristo e se entregaram à imoralidade, à satisfação dos seus próprios prazeres. Depois, olha lá, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Depois, terceiro pecado, terceira cobiça, não ponhamos o Senhor à prova. Qual que é esse terceiro pecado? É você começar a desconfiar de Deus. Incredulidade. Como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E quarto pecado, nem murmureis. Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quarto pecado o quê? Murmuração. Quando você tira os olhos de Cristo, você começa a fazer o quê? Reclamar da sua vida. Estão percebendo, irmãos? Estão percebendo? Esses homens no deserto tiveram experiências mirabolantes com Cristo, com o Senhor Jesus Cristo. Mas essas experiências adiantaram de alguma coisa? Não. Eles ficaram onde? Prostrados no deserto. Eles entraram na terra prometida? Não. Eles receberam a promessa? Não. Ficaram prostrados. Por quê? Porque não ouviram a exortação. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Por isso, por isso que Paulo aqui continua. Estas coisas lhes sobrevieram, ou seja, aconteceu isso com eles, para quê? Como exemplos, e foram escritas para nossa advertência, de nós outros sobre quem os fins dos tempos têm chegado. A advertência é para você, é para mim. Não adianta toda essa experiência espiritual com Deus, se hoje você não crê. Se hoje você não se rende ao senhorio de Cristo. Se hoje você não espera nele. Se hoje você não confia nele. É tudo inútil. É tudo inútil, irmãos. Por isso que Paulo continua. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Isso aqui, irmãos, não é uma atitude assim, do tipo, sou vítima do destino. Eu estou de pé, então deixa eu tomar cuidado, deixa eu ver aqui para não cair. Não, desenvolva estratégias. Discipline-se para que você não caia. Como que nós fazemos isso? Olhando para Cristo. Olhando para Ele. Crendo nele. Confiando nele. E aí sim você se tornará alguém o quê? Quebrantado. Humilhado. Alguém disposto a receber a exortação. A receber a admoestação. Sabe por quê? Porque olhando para Cristo, você vai falar assim, eu preciso de todos os meios, de todas as ferramentas que me estão dispostas para que eu possa continuar correndo. Isso vai me ajudar a correr mais para perto de Cristo? Eu quero. Mas vai me machucar? Não importa. Não importa. Pode doer, pode machucar, pode até tirar minha vida. Mas se for para fazer com que eu chegue mais perto de Cristo, eu quero. Estão percebendo, irmãos? Essa é a essência da vida cristã. Essa é a essência da vida cristã. Por isso que Jesus fala para nós o quê?
Se você não negar a si mesmo e dia a dia tomar sua cruz, você não pode ser um discípulo. Não se iluda. Não pense que deixando de olhar para Cristo e olhando para você mesmo, buscando satisfazer seus próprios desejos, seus próprios anseios, suas próprias realizações, buscando, adorando a si mesmo, você vai chegar a algum lugar, você vai ficar prostrado no deserto. Você vai ficar prostrado no deserto. E aí eu pergunto, é isso que você quer? As experiências do passado não importam. Não, mas Deus me tirou. Deus me tirou da igreja tal, da seita tal, da heresia tal. Não interessa. É hoje. Você está crendo hoje. Hoje. Você está olhando para Cristo hoje. Você está correndo hoje. É essa a realidade, irmãos. Estão percebendo, irmãos? Nada está garantido a nós devido às experiências que tivemos no passado. Nada. A terra prometida não está garantida a nós porque nós fomos tirados do Egito. Se você não crê hoje, você vai morrer prostrado no deserto. Cuidado. Cuidado. É por isso que lá em Hebreus, o autor de Hebreus disse o quê? Cuidado. E aí no versículo 1 do capítulo 4, que o pastor William leu na abertura do culto, diz o seguinte: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. William, por favor, como que fala o finalzinho? Suceda parecer que algum de vós tenha... É voltado para trás, se não me engano, né? No Hebreus 4:1. Pareça que algum de vós fica para trás. Olha que interessante. Nós estamos falando o quê? De uma corrida, não estamos? Olhar para o alvo e correr. Se você ficar para trás, meu irmão, perdeu. Esse povo no deserto ficou prostrado. O que aconteceu? Ficaram para trás. Ficaram para trás. Cuidado. Temamos. Agora eu pergunto, mas por que então alguns de nós temos olhado para o passado? E apesar da nossa incredulidade atual e da nossa infertilidade da nossa vida cristã, hoje, nós achamos que podemos descansar no fato de que a nossa salvação já está garantida. Por quê? Por causa das experiências mirabolantes que eu tive no passado. Quem te garante isso? E aí muitos de nós poderíamos fazer como Paulo fez aqui em Filipenses. Eu posso dizer, mas calma aí, eu sou filho de uma família cristã. Inclusive eu nasci, foi até uma profecia que minha mãe recebeu. Rapaz, tinha uma promessa para minha mãe quando eu nasci. Minha vida é um milagre. Eu estou à beira da morte. E Deus me salvou, me tirou da morte para quê? Porque eu cresci em Jesus, eu estou aqui agora. E eu aceitei Jesus. Eu fui batizado nas águas. Eu ajudei muitas pessoas a olharem para Cristo. Eu preguei o Evangelho. Hoje eu creio lá atrás na teologia reformada. Meus irmãos, isso de nada adianta. Nada adianta. Como que está a sua fé hoje? Porque se você não estiver olhando para a sua fé hoje, você estiver olhando para o passado, seu coração está endurecido. E você está buscando satisfazer a si mesmo. Você está entregue à incredulidade. E seus olhos foram desviados de Cristo. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não tire o foco de Cristo.
Não tire os seus olhos de Cristo. Todas as experiências espirituais que tivemos no passado não são nada. Nada são. Se nós perdermos de vista o quê? Cristo hoje. Essa é a nossa grande tentação, irmãos. Buscarmos segurança onde? Em nós mesmos. Mas como nós vimos aqui em Filipenses, irmãos, nós não somos daqueles que confiam na carne, porque nós é que somos a verdadeira o quê? Circuncisão. Nós somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nossa glória é Cristo e nossa confiança não está na carne. A nossa adoração é espiritual, é por fé e não por meio daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, queridos, não olhem para as experiências de vocês. Olhem para Cristo e creiam nele hoje. A questão é hoje. Se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Vamos para Hebreus capítulo 6 e nós entenderemos um pouquinho melhor essa questão da experiência. Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. E aqui eu queria tratar de alguns pontos com vocês, para ficar mais claro esse trecho. Primeiro, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: é impossível você restaurar para arrependimento alguém que caiu. Mas que quer dessa? Cair no pecado? Não, nós já vimos que não. Senão, João não teria dito, na sua primeira epístola, falando: filhinhos, todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai de Jesus Cristo justo. Não é a queda no pecado que faz com que você se torne alguém endurecido para o arrependimento. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: pessoas, irmãos, que já tiveram experiências profundas com o Senhor, alguém que já disse ter crido, alguém que já disse ter sido cristão, alguém que foi iluminado, que começou a ver verdades bíblicas sendo reveladas diante dele, que começaram a provar o dom celestial, começaram a experimentar, sabe de quem? De Cristo. Quem é o maior dom celestial nosso? Cristo. Começaram a experimentaram dos efeitos do Espírito Santo. Experimentaram dos efeitos do Espírito Santo. Aqueles foram participantes do Espírito Santo. Eles começaram a experimentar cumprimentos da palavra de Deus na vida deles. Aqui, e provaram a boa palavra de Deus. E também experimentaram, sabe o quê? Poder transformador do Evangelho. Venceram até certos pecados. Pregaram o Evangelho. Fizeram muita coisa por Deus. E os poderes do mundo vindouro, o que aconteceu com eles? Voltaram para trás. Retrocederam. Pararam de correr. E começaram a fazer o quê? Buscar satisfazer o seu próprio ídolo, ele mesmo. Isso daqui, irmãos, já é um prelúdio para o que nós vamos ver em Filipenses um pouco mais à frente, sobre os inimigos da cruz de Cristo, no versículo 18. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia.
Quem são esses ditos cristãos? Mas por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Porque eles não querem morrer, eles não querem negar a si mesmos, eles não querem tomar a sua cruz. Eles experimentaram de Cristo, como aquela semente que foi lançada no meio das pedras, e logo cresceu, mas a sua raiz não era profunda, e vindo a provação, o que aconteceu? Vindo o calor do sol da provação, morreram. Ou como aquela semente que caiu no meio dos espinhos, e os cuidados do mundo a envolveram, e ela não frutificou. Essas são as pessoas que experimentaram, passaram por experiências legítimas, experiências reais com Deus, sim, com o Espírito Santo, com Cristo, com a palavra de Deus. Só que elas fizeram o quê? Retrocederam. A essas pessoas, diz o texto, é impossível para nós tentarmos convencê-las a voltar para o caminho. Não dá. Deixa elas. Que o Senhor faça por elas o que for da vontade dEle. Se elas quiser trazer, amém. Se não quiser, fiquem elas no meio do caminho. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, o que está sendo falado aqui é algo sério. Nós, como bons reformados que somos, muitas vezes nós ignoramos a verdade da apostasia, porque achamos que a verdade da apostasia ela é conflitante com a segurança da salvação. Não é. Não é. A pessoa que teve toda essa experiência espiritual com Deus e retrocedeu, é alguém que não foi eleito. É alguém que não perseverou até o fim. Alguém que nunca foi salvo. Os olhos dessa pessoa foram abertos para realidades espirituais. E ela começou a ver coisas que estavam além dessa esfera natural. Mas isso não foi suficiente. Por quê? Porque elas não lançaram sua confiança irrestritamente em Cristo Jesus. Elas tiveram reservas. Vocês lembram, irmãos? Lucas, se não me engano, no capítulo 14, fala o quê? Aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, ou até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, uma entrega irrestrita não está separada para poucos. É para todo crente. Não é para alguns crentes. Sabe de uma coisa? Eu tenho visto que o Ken é daquele tipo de crente que abandonou tudo por Cristo. Oh, que maravilha. Eu já não sou assim. Eu não sou assim. Mas eu estou caminhando. Não existe isso, irmãos. Aquele que não aborrecer tudo, incluindo a sua própria vida, não pode me seguir. Jesus está dizendo isso, irmãos. É uma condição. É uma condição. Não dá. Que possamos nos quebrantar diante do Senhor e falar assim: Senhor, ajuda-me a abrir mão de tudo por Ti. Essa deve ser a nossa postura. Essa deve ser a nossa postura. Porque, irmãos, se nós não estivermos dispostos a crucificar o mundo e a carne por Cristo, sabe o que nós vamos fazer? Crucificar a Cristo de novo pela nossa carne. É o que está falando aqui. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e os expondo à ignomínia. Com isso, quando nós não crucificamos a nós mesmos, a nossa carne, o mundo, nós estamos, sabe o quê? Crucificando a Cristo de novo, expondo a Cristo a ignomínia, a vergonha, dizendo que a obra dele não foi suficiente para nos salvar. É isso que nós estamos fazendo. Olha que loucura, irmãos. Agora, aquele que caminha, negando a si mesmo, tomando sua cruz, correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esse sim, acompanha aí versículo 7, continuação de Hebreus 6, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles
por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perde estado da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ou seja, como que eu sei que um crente está em Cristo? Pelos frutos dele. Pelos seus frutos os conhecereis. Como que eu sei que o cristão está olhando para Cristo e correndo a carreira que lhe foi proposta? Frutificando. E um dos frutos é esse quebrantamento, essa humilhação, essa disposição em ser exortado, em ser admoestado. Essa é a bênção, irmãos. Essa é a bênção. Caso contrário, produzirá o quê? Abrolhos, espinhos, e rejeitada estará perto do que? Da maldição, e o seu fim é ser queimada. Irmãos, isso está se falando a respeito de nós, cristãos. Nós, irmãos, cristãos, nós estamos vulneráveis a cairmos em apostasia, se nós não perseverarmos olhando para Cristo. Estão percebendo? É por isso que Paulo fala, o que aconteceu com eles foi exemplo para nós hoje. Atentemos a isso. Atentemos a isso. Não fique confiando nas suas experiências do passado. Discipline-se. Discipline-se. Para de olhar para trás, olha para Cristo. Cobre de você mesmo. Peça ajuda aos irmãos que estão à sua volta, seu marido, sua esposa, seus filhos. Peça ajuda à igreja, aos irmãos. Peça ajuda aos pastores, aos líderes. Utilize-se dos meios da graça para que você continue olhando para Cristo, crendo no Senhor Jesus Cristo, para que você não caia em incredulidade e nutra um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Utilize-se dos meios da graça. Irmãos, essas 2 semanas para nós foram pesadas, ao vermos irmãos que não querem, não quiseram negar a si mesmos, tomar a sua cruz. É muito pesado. Me falaram, para mim não dá, estou saindo fora. Amém. Amém. Irmãos, olhem o risco. Olhem o risco. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não importa, irmãos, não importa, ouçam o que eu digo, quanto você já negou de você mesmo na sua vida, se você não negar hoje. Não importa quanto que você já tomou da cruz, da sua cruz, no passado, se você não tomá-la hoje. A ordem é, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque todos nós, infelizmente, temos um preço. E quando você vê a grandeza de Cristo, todo o seu valor está nele. Não tem mais preço para você. A sua vida, ela não é nada frente a quem Cristo é. Agora, se você tem reservas no seu coração e Cristo não é seu tudo, você vai ter um preço. Você vai ter um preço. Até aqui a gente chega, daqui para cá não dá mais. Esse é o preço que muitos de nós temos. Tome cuidado, que Cristo seja tudo para você, porque aí não vai ter preço. Aí sim você vai estar disposto a vender tudo o que você tem e dar aos pobres para segui-lo. Mas se você tem reservas, até aqui eu chego, daqui para frente, não. O que vai acontecer com você? Razão porque ficaram prostrados no deserto. Havia o que para aquele povo? Reservas.
Até aqui eu chego. Daqui para frente eu não vou. Prostre. Fique prostrado. Aqui então. Percebe, irmãos? É pesado, irmãos. É pesado. Os frutos dignos de arrependimento, irmãos, devem começar a serem produzidos, sabe quando? Agora. Então, se arrependa hoje. Porque o que está em jogo é a sua alma. Ou vocês acham que aquelas pessoas que ficaram prostradas no deserto são os crentes carnais? Aqueles crentes que no céu vão ficar na arquibancada. Não vão ficar naquele lugarzinho mais próximo de Cristo. Eu já passei por tudo isso já, irmãos. Eu já aprendi essas teologias vãs, falsas, mentirosas. Os que ficaram prostrados no deserto foram para o inferno. É por isso que Paulo fala, cuidado. É por isso que o autor de Hebreus fala, temamos. Temamos. O inferno nos espera. Já pensou você uma vida todinha de cristianismo, um cristianismo que não tinha o coração voltado para Cristo, totalmente rendido aos pés de Cristo, rendido ao senhorio de Cristo, e de repente você acorda onde? No inferno, porque você achou que o seu cristianismo podia ser vivido ao seu modo, ser conduzido à sua maneira. Olha que loucura é essa. É um risco, irmãos. Não confie nas suas experiências espirituais do passado. Nós somos chamados a ouvir a voz de Cristo hoje. E olharmos fixamente para o autor e consumador da nossa fé hoje. Então olhem para frente e corram, buscando o prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Olhe para frente, discipline-se para você olhar para frente. Mantenha os olhos fixos em Cristo Jesus. Quando nós compreendemos, irmãos, a profundidade do sacrifício expiatório de Cristo em nosso favor, que foi por amor que Deus enviou a Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, quando nós entendemos que nós merecíamos o inferno e Cristo sofreu o inferno no nosso lugar, quando nós conseguimos compreender, irmãos, que aquela obra na cruz, todo o sofrimento que Cristo levou, era para mim. Quando nós compreendemos que Cristo deixou toda a sua glória para viver uma vida de humilhação, morte e ressurreição por mim, então nós falamos, Ele é digno de todo o meu esforço, de todo o meu suor, de todo o meu empenho, e isso não é legalismo, Ele é digno de toda a minha vida, Ele é digno. Ele é digno. E aí, irmãos, não há preço. Você está disposto a pagar qualquer coisa por Ele, para tê-lo, para estar mais próximo dEle, para usufruir mais dEle. Abram comigo 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, vamos terminar aqui. Esse versículo, irmão, esses dois versículos nós temos que memorizá-los, irmãos, memorizá-los e tê-los sempre diante dos nossos olhos. 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu pergunto, o amor de Cristo tem te constrangido? Ou você ainda não enxergou o quanto Cristo fez por você? Ele morreu por todos nós. Logo, todos nós morremos para quem? Para nós mesmos. Todos nós morremos para nós mesmos. Para quê? E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida não é nossa. A sua vida não é sua. Os seus recursos não são seus. A sua saúde não é sua. É nesse aspecto que nós somos transformados à imagem de Cristo. Cada dia mais do que dispostos, quebrando nossos ídolos, cada dia mais dispostos a sermos sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então que nós tenhamos diante de nós, irmãos, essa disciplina. Qual? Esquecer-se. Esqueça das experiências do passado. Esqueça de você mesmo. Olha para Cristo. Corra. Vale a pena todo o suor, vale a pena todo o esforço, vale a pena toda a dedicação, toda a disciplina. Vale a pena tudo por Ele. Se você cair, levante. Confesse os pecados, arrependa-se e continue correndo. Porque se você cair e não tratar do pecado como ele deve ser tratado, ali você ficará prostrado. Porque ali será revelado o seu Deus, o seu ídolo. Nós somos cristãos e somos conhecidos pela nossa contrição, humilhação e arrependimento. É com contrito e abatido de espírito que o Senhor nosso Deus habita. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Pai, com sublimes palavras, meu Deus, encontramos na sua Sagrada Escritura, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pois temos reduzido o Teu Evangelho a uma mera experiência inicial de crer. E aí buscamos tratar a nossa vida como melhor nos apraz. Pai, faça-nos enxergar, ó Pai, que esse é o caminho da apostasia. Faça-nos enxergar, ó Deus, que esse não é o caminho da vida, da promessa que temos de um grande descanso para nós em Cristo Jesus. Ó Pai, que possamos trabalhar hoje, trabalhar duro, trabalhar árduo, lutar, ó Pai, correr, ó Deus, tendo em vista o nosso alvo, sabendo que nós não vamos descansar agora, nós estamos no deserto, sendo sustentados por Ti, guiados pelo Teu Santo Espírito, de dia, ó Pai, com uma nuvem uma coluna de nuvem, de noite, ó Pai, com uma coluna de fogo. Estamos sendo sustentados por Cristo, sendo alimentados por Ele, dia após dia, dele esse pão da vida, esse maná, que de nós cai do céu diariamente. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai. O descanso não é para essa terra, ó Deus. O descanso está prometido para a eternidade. Que aqui possamos batalhar, que aqui possamos correr, que aqui possamos lutar, que aqui possamos trabalhar rumo ao alvo, o nosso Senhor Jesus Cristo, confiando na obra dele de redenção na cruz, sabendo que por termos sido salvos por ele, é isso que nos move a querer mais dele. Por termos sido conquistados por ele, isso nos move a querer conquistar mais dele. Transforma os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai, pois somos tomados ainda por pensamentos legalistas, e muitas vezes temos interpretado o Teu santo e precioso Evangelho por uma linguagem legalista, de buscar salvação por meio dos nossos esforços. Não é isso, Pai. Não é isso. Nós ansiamos, desejamos, ambicionamos ter mais e mais de Cristo, pois Ele é o nosso grande tesouro. Ele é a pérola de grande valor. Faça-nos estar dispostos, ó Deus, a vender tudo, entregar tudo por Ele,
para a glória do teu santo nome, que sejamos feitos à semelhança de Cristo. Amém, Senhor.